Em uma das épocas mais sombrias de Israel, Deus chamou Elias. Naqueles tempos, Israel estava sob o domínio de um dos reis mais nefastos, Acabe. Acabe, seduzido pelo poder e beleza, casou-se com uma princesa fenícia de Tiro, Jezebel. Jezebel não era apenas uma esposa, era uma manipuladora, usando Acabe como peão em seu jogo de poder e ambição. Ela convenceu Acabe a se voltar para Baal, o deus da natureza. Desejando eliminar toda e qualquer ameaça ao seu poder, Jezebel ordenou o massacre de muitos profetas de Yahvé. Ela era temida e infame, sempre buscando maneiras de fortalecer sua adoração pagã, sem qualquer escrúpulo ou temor a Deus. Foi Jezebel quem planejou a morte de Nabote para que Acabe pudesse apoderar-se de sua vinha, um evento que sinalizou o início da missão do profeta Elias. Elias, o tisbita de Gileade, é lembrado como um dos maiores profetas de Israel. Embora não tenha um livro em seu nome, sua história é mais narrada do que a de muitos reis. Ele é célebre pelo embate com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Em uma proclamação ousada, Elias confrontou Acabe. Juro pelo Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a menos que eu ordene. Primeiro, Reis 17, versículo 1. E assim, após um longo período de seca, Deus instruiu Elias a anunciar a chegada da chuva. A caminho de Samaria, Elias encontrou Obadias, servo de Acabe. Mesmo estando a serviço da casa real, Obadias temia a Deus. Ele bravamente escondeu e alimentou 100 profetas, protegendo-os da ira de Jezebel. No meio de um palácio pagão, Obadias manteve sua fé intacta, lembrando-nos de figuras como José e Daniel, que também serviram reis que não conheciam a Deus. Elias pediu que Obadias informasse a Acabe de seu retorno. E assim, enquanto caminhava, Obadias encontrou-se face a face com Elias. Reconhecendo o profeta, ele se prostrou questionando: És tu, meu senhor Elias? Elias respondeu: Sim, vai e diga ao seu mestre, Elias está aqui. 1 Reis 18, versículos 5 a 8. Mas o que viria a seguir mudaria a história de Israel para sempre. Ao descobrir que Obadias encontrou Elias, Acabe estava num dilema. Se Obadias informasse ao rei e por algum motivo Elias não aparecesse, Acabe não hesitaria em executar seu fiel servo. Porém, Elias assegurou a Obadias com firmeza e confiança que ele se apresentaria. E quando finalmente se encontraram, a tensão era palpável. Acabe, em sua fúria, culpou Elias pelos problemas de Israel. Na visão distorcida do rei, Elias estava destruindo Israel com sua profecia de ausência de chuva. Mas Elias, corajoso e inabalável, refutou, lembrando Acabe que era ele, e não o profeta, quem estava afastando Israel de Deus. Sem temer o rei ou seu poder, Elias, com audácia, desafiou Acabe: reúna todo Israel e os profetas de Baal e Aserá no Monte Carmelo. O pedido ressaltava a profundidade da idolatria que Jezebel havia trazido a Israel. Não fui eu que trouxe problemas para Israel, Elias declarou, mas sim você e sua família. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baals. 1 Reis 18, versículo 18 a 19. O que seguia era uma representação clara da batalha entre a verdade divina e a corrupção humana. Acabe, embora rei de Israel, tinha desviado seu povo. Elias, por outro lado, representava a verdadeira vontade de Deus. Sem laços com a família real ou interesses políticos, Elias era a personificação da verdade divina. Ele estava lá para desafiar e corrigir, não para agradar. No Monte Carmelo, a cena estava montada. Acabe aceitou o desafio de Elias, talvez acreditando que com tantos profetas de seu lado, a vitória seria certa. Todos observavam atentamente. A questão pendente no ar era clara: quem é o verdadeiro Deus? Israel estava à beira de uma decisão monumental. Seguiriam eles o Deus de seus antepassados ou continuariam no caminho da idolatria? Acabe, percebendo a gravidade do desafio, enviou a mensagem por todo Israel, reunindo os profetas no Monte Carmelo. Com um olhar sério, Elias se dirigiu a todos: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Escolham já o seu lado. Israel estava dividido,
como um homem bêbado cambaleando de um lado para o outro. Elias clamou: se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, sigam-no. Suas palavras eram como uma flecha, pedindo uma resposta imediata. Mas a resposta, um silêncio ensurdecedor. O povo, que já havia presenciado tantos milagres de Deus, não disse uma única palavra. Elias, sentindo o peso da indecisão de seu povo, reiterou seu desafio. Mas o silêncio prevaleceu. Eles estavam perdidos, confusos. Depois de estabelecer o desafio, Elias e os profetas de Baal se prepararam. Cada lado teria um sacrifício, um altar e uma oração. A diferença? O verdadeiro Deus responderia com fogo. As pessoas observavam, cheias de expectativa. Será que realmente esperavam uma resposta sobrenatural? Talvez, olhando as probabilidades, eles pensassem que Elias, em desvantagem numérica, não tinha chance. Com confiança, Elias declarou: vocês têm muitos profetas, eu estou sozinho. Escolham um boi, preparem-no, mas não acendam o fogo. Eu farei o mesmo. O verdadeiro Deus responderá com fogo. O povo murmurou em concordância, reconhecendo a justiça do teste proposto por Elias. Os falsos profetas iniciaram seus rituais. Durante horas clamaram, dançaram, cortaram-se, esperando uma resposta de seu Deus. O céu, porém, permaneceu silencioso, indiferente às suas súplicas. Uma representação clara de que rituais vazios não têm valor diante da verdadeira divindade. Enquanto os falsos profetas continuavam freneticamente seus esforços, aqueles que observavam testemunhavam uma exibição fútil de fé mal colocada. Há um vazio profundo quando alguém se volta para ídolos em vez do único Deus verdadeiro. Enquanto isso, o aguçado senso de humor de Elias se manifestava enquanto ele oferecia seu comentário mordaz, zombando de seus esforços em vão. Com um tom sarcástico, ele alfinetou: talvez ele esteja perdido em pensamentos, ou em uma viagem, ou talvez esteja tirando uma soneca. A intenção de Elias era clara. Ele queria expor Acabe e seus profetas, revelando a fachada enganosa que haviam construído ao redor dos israelitas. Seu falso Deus e religião haviam sido um espinho na carne de Israel, afastando-os de sua aliança com o Senhor. Com um toque de ironia, Elias deu aos profetas de Baal a primeira jogada, dizendo-lhes para prepararem seu touro. Conforme o faziam, seus gritos ficavam mais altos, sua dança mais frenética. No entanto, sua divindade permaneceu sem resposta, deixando-os desesperados e humilhados. Elias ajoelhou-se e orou. E que oração! O principal desejo de Elias era que naquele dia específico, o Deus de Israel se mostrasse diante de todo o povo. E qual seria o resultado? As pessoas reconheceriam que o Senhor é Deus e que Elias é seu profeta, e consequentemente seus corações retornariam a ele. Uma oração pela glória de Deus e pela edificação de seu povo é o tipo de oração que Deus responde. Na hora do sacrifício, o profeta Elias deu um passo à frente e orou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, faça-se saber hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e fiz todas estas coisas por tua ordem. Responda-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que estás convertendo seus corações novamente. 1 Reis 18, versículo 36 a 37. Deus respondeu à oração de Elias de forma dramática, especialmente porque agora era noite, o momento ideal para uma exibição impressionante. A oferta, a lenha, as pedras e a poeira foram todas consumidas pelo fogo que desceu do céu. Até a água foi sugada pelas chamas. Todos os presentes reconheceriam que o sobrenatural havia invadido o mundo natural, que o espiritual havia tocado o físico e que a eternidade havia se infiltrado na história. Assim, o povo de Israel fez a única coisa que podia pensar: ajoelharam-se e declararam: o Senhor, Ele é Deus, Ele é Deus. E com um resultado tão esmagador, os profetas de Baal foram expostos como os charlatães que eram. Seu destino já havia sido decidido. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água no fosso. Vendo isso, todo o povo se prostrou e gritou:
O Senhor, Ele é Deus, o Senhor, Ele é Deus. Então Elias lhes ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam, e Elias os levou-os para o vale de Quichom e os executou. 1 Reis 18, versículo 38 a 40. Com a grandeza e singularidade do Senhor vindicadas e confessadas, era hora de pôr fim à seca e à fome na terra. O profeta informou a Acabe que uma tempestade estava se aproximando e subiu ao topo do Carmelo para orar. Elias persistiu em sua intercessão até que o Senhor respondeu com uma chuva torrencial. Em outras palavras, ele assumiu a postura mental de uma mulher em trabalho de parto enquanto continuava orando. A resposta chegou após 7 tentativas, o número da completude. Ele também foi abençoado com incrível poder, que lhe permitiu ultrapassar o carro de Acabe até Jezreel. Elias estava claramente encantado com o poder do Senhor. Estava no auge de um ápice espiritual. Contudo, estava prestes a entrar no vale da sombra da morte. E Elias disse a Acabe: vai, come e bebe, pois ouço o ruído de uma grande chuva. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinou-se ao chão e colocou o rosto entre os joelhos. Vai e olhe em direção ao mar, ele disse ao seu servo. E ele foi olhar. Não há nada, disse ele. 7 vezes Elias disse: volte. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vai e diga a Acabe: engate seu carro e desça antes que a chuva o detenha. Enquanto isso, o céu escureceu com nuvens, o vento aumentou, uma chuva pesada começou a cair, e Acabe partiu para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e prendendo sua capa em seu cinto, correu à frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. 1 Reis 18, versículo 41 a 45. Lições de Elias e os profetas de Baal. A primeira lição é que há um Deus verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Lição 2. Atividade e entusiasmo nem sempre são sinais de espiritualidade. Não há dúvida de que os profetas de Baal no Monte Carmelo estavam cheios de zelo e atividade. Eles eram sinceros em seus esforços, mas quantos de vocês estão cientes de que se pode ser sincero em seus erros? Isso foi amplamente demonstrado no Monte Carmelo. A fé pode ser mal colocada. A fé não é o mais importante. Isso pode parecer uma afirmação estranha ou blasfema, mas a fé não é primordial. O aspecto mais crucial da fé é o objeto da fé. Aqueles que seguiram Baal tinham algum tipo de fé. Eles passaram toda a sua vida adorando esse Deus. Eles tinham fé em Baal. Eles acreditavam em Baal. No entanto, sua fé era inútil porque o objeto de sua fé era inútil.